Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E como o nome diz, o nosso programa é feito para que você tenha sucesso. Falamos das mais variadas profissões, sobre as tendências do mercado, que tipo de profissional tem espaço no mundo corporativo e muito mais. E hoje vamos mais longe. Vamos te dar dicas de como cuidar do seu dinheiro. E se você ainda não tem dinheiro, é importante saber desde cedo o que fazer quando ele chegar. Porque quem não sabe cuidar de pouco, também não vai saber cuidar de muito. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero te lembrar que vamos trazer mais vagas de emprego e até o final do programa vamos fazer mais uma pergunta do nosso concurso. Quem responder pela internet mais rápido e certo ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. É uma grande oportunidade para você se qualificar. Afinal, são mais de 300 cursos livres para aumentar a sua renda. E por falar em renda, então vamos às finanças. Tem gente que se endivida desde o primeiro salário. Usa cheque especial, sai gastando por conta no cartão e o salário nunca dá. Você é assim? Então, como é que vai querer ter sucesso na vida? Para dar dicas para todos nós, estão aqui no nosso estúdio a professora na área de finanças, Karina Lumena, a Patrícia Benites Cava, que é consultora financeira, e o Leonardo Oliveira, que é corretor de imóveis, um moço jovem ainda, mas um exemplo de quem está sabendo se planejar financeiramente. E para nos ajudar com as perguntas, do lado de cá, nós temos aqui o João Vitor, a Amanda e o Guilherme, que são da Escola Estadual de Ribeirão Preto, Dr. Tomás Alberto Otteli, que vão aqui ajudar, não só fazer perguntas, mas contar um pouquinho para a gente também se sabem ou não já usar o próprio dinheiro, não é isso? E é justamente isso, eu quero começar aqui perguntando para vocês. Como é que é, Amanda? Você tem uma mesada? Você já recebe uma mesada? Bom, eu não tenho, assim, mesada mensal, mas sempre que eu preciso de um dinheiro, eu peço para os meus pais. Mas eu sempre guardo, eu tenho um cofre em casa e desde já eu aprendi que se eu quero algo maior, com um valor maior, eu tenho que guardar o meu dinheiro e preciso cuidar para mim comprar aquilo que eu quero. Então, na verdade, você quando pede, você pede um pouquinho a mais do que você está precisando para poder sobrar um pouquinho? Exatamente. Essa é a dica? Essa é, você não pede exatamente aquilo que você está precisando para dar uma sobrinha? Às vezes, quando dá aquela sobrinha, e também meus pais ajudam por livre e espontânea vontade. Eles vão colocando todos os dias. Todo dia? Todos Tem dias. alguma coisa no seu cofrinho? Todo dia? Que beleza, hein? Ela Os não pais são recebe uma bons. mesada, Ela né? não recebe, mas é diariamente, né? E vocês? E você, João? Assim, mensalmente, não fixamente, mas de um certo modo, todo mês eu recebo uma quantia em dinheiro dos meus pais. Você sente falta, por exemplo, de ter uma quantia fixa? É lógico, né? Porque com uma quantia fixa é mais fácil você saber quanto que você vai ter no final. Você já chegou a falar isso com seus pais? Para falar, olha, mesmo que seja pouco, mas que seja o mesmo valor sempre? Sim, já cheguei a falar com meus pais, mas às vezes isso é até um pouco melhor para mim. Porque, às vezes, não tão fixamente, eu posso receber um pouco mais em alguns meses. Um pouco menos olha nos bem, outros. tá vendo, né? Tá na malandragem também, né? Tá querendo. E você, Guilherme, como é que é a tua história? Bom, eu recebo uma quantia fixa, todo mês eu recebo. Eu sempre procuro economizar para quando eu precisar sair. Quando os meus pais, eles sempre me ajudam caso eu precisar sair. É isso, eu vou economizando, vou indo. Tem dinheirinho no cofrinho também? Eu tenho um pouquinho de dinheiro ainda. A gente vai pedir emprestado, hein? Gente, vamos aqui agora falar com as nossas entrevistadas, né? Eu quero agradecer a vocês terem vindo aqui, assim como os meninos também, do Tomás Alberto Otteli. Eles disseram pra gente aqui que não tem, né? Excetuando o Guilherme, que tem uma mesada fixa, mas que de vez em quando os pais acabam ajudando um pouquinho mais, né? Os outros dois não têm um valor fixo. Você acha, Karina, que o interessante é realmente ter um valor fixo para os filhos, para que eles comecem desde cedo a saber a se virar dentro daquele valor? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Silvana. Eu acho, sim, que é importante a quantia fixa de mesada. Justamente para ensinar o filho a controlar aquela quantia fixa de dinheiro. Então, com uma quantia fixa, ele consegue entender quanto que ele pode
gastar com alimentação, talvez com um presente para alguém ou com alguma coisa para si próprio, mas entender que precisa ter um limite. Quando você não tem essa quantia fixa, fica difícil você colocar um limite para o seu filho. Eu acredito nisso. Porque o filho acaba dando desculpa também e fala, olha, você não me deu dinheiro, estou precisando de mais para isso, ou mais para aquilo. Exatamente. Né? Acho que acaba acontecendo isso. Mas olha, Patrícia, como é que a gente faz, né, para dar mesada? A mesada, no caso, como o nome diz, é uma quantia de dinheiro por mês, né? E tem a semanada também, né? Que é uma quantia por semana, né? Para as crianças menores, né? A partir de quantos anos vocês que trabalham nessa área avaliam que uma criança já pode começar a receber a semanada e a partir de quando pode começar a receber a mesada, no caso? Acho que quando a criança começa a ir para a escola, quando ela às vezes compra um lanche na escola, você já pode começar a dar algum dinheiro para que ela aprenda a gastar aquilo com parcimônia. Se ela quer comprar um lanche todos os dias, então ela tem que saber controlar isso. Né? E como é que os pais podem fazer também? Porque está percebendo que não está sabendo controlar. O que, no caso, os pais devem fazer? Aí entra um pouco do limite de você conversar e explicar que aquilo é o que a criança pode gastar na semana, por exemplo. Porque se você não der o limite agora, depois vai ficar insustentável, né? A criança vai querer mais, talvez até se frustre por não conseguir comprar, às vezes, alguma coisa que queira. Vai achar que dinheiro dá em árvore, né? Exato. Acho que como muitos, né? Mas, Karina, ela estava falando que assim que começa a ir para a escola seria interessante. Você acha que tem uma idade para passar da semanada para a mesada? Ou seja, que a criança comece a saber controlar o dinheiro no mês inteiro e não só na semana? Eu acho que não. Eu acho que pode variar de caso para caso e quem tem que avaliar isso, acho que é realmente os pais. O que eu acho que é importante a semanada, ela é importante que seja fixa também, para que o filho compre determinadas coisas. Então é preciso ter uma conversa com o filho para que ele consiga controlar esse valor, para que isso se reflita lá na frente com o controle quando ele tiver o primeiro salário. Então, independente de semanada ou mensal, a semanada é muito melhor porque já começa a ter o hábito, por semana, de fazer um controle. O que eu gasto por semana? Para depois fazer um controle de quanto que eu gasto por mês. O gasto por mês, ele é muito melhor entendido quando a pessoa começa a trabalhar. Porque ela recebe um salário mensal. Na maioria dos casos, recebe um salário mensal. Então, eu acho que a criança pode até... Não sei uma idade certa. Eu acho que os pais perceberem a maturidade de cada um. Então. Eu acho que tem que ter muita conversa e precisa explicar para o filho com o que ele está gastando. Agora, tem um detalhe, eu leio bastante sobre o assunto, adoro, a gente trabalha na área. Eu vi um texto de uma especialista falando sobre a influência das amizades para a criança. Então, assim, os pais precisam conseguir passar certos valores para os filhos, para que esses filhos não tenham inveja de que o outro tem, eu quero ter também, para que tudo isso fique dentro de um limite, que é um limite de bem-estar, até para um futuro. Não então, é tendo mais coisas que vai ser mais alguém, ou que né? você vai se inserir dentro de um grupo de amigos, porque isso acontece. No colégio existem grupos de... Tem a turminha, né? Que fazem a mesma coisa, que gostam de ir para as mesmas baladas, que gastam uma determinada quantia, e aí eu não me adequo a essa determinada quantia. Será que esse meu colega não vai fazer alguma coisa mais barata comigo? E precisa estar atento, os pais precisam estar atentos a isso também. Vamos continuar falando, porque é muito interessante falar sobre isso. Mas eu queria aqui, antes de nós irmos para o intervalo, ouvir um pouquinho aqui do Leonardo. Leonardo começou a trabalhar com quantos anos, Leonardo? Eu comecei a trabalhar por volta dos 15 a 16 anos. Tá. Ajudando, o que você fazia nessa época? Eu trabalhava num comércio lá em Bebedouro, que é uma cidade de Bebedouro, onde eu sou. E aí, o dinheiro tinha que ser para você e você ajudava em casa também? Isso. Quando eu morava com minha mãe, né, ela não me dava mesada, então eu precisava de um escape ali para poder
conseguir fazer minhas coisas, né? Sem precisar do dinheiro dela. Então, eu comecei a trabalhar com uns 15, 16 anos, então eu trabalhava no comércio e o meu dinheiro era repartido um pouquinho para casa, né, para ajudar na manutenção lá e tudo mais, e eu ficava com a outra parte. E com essa outra parte eu comprava roupa, ia ao cinema, comprava coisas assim, no entanto banais, mas eram minhas, né? Eu que cuidava administrava esse dinheiro. Então... Legal. Um exemplo interessante, quer dizer, ele falou mesmo, né? Ele não tinha mesada, ele ia ficar esperando o dinheiro chegar, o dinheiro não ia chegar, então ele se virou. Tá cheio de gente aí reclamando que papai e mamãe não dão dinheiro, mas também não se movimenta, né? Também não procura alguma coisa para fazer. Eu acho que aí você tem que se tornar útil, até em casa mesmo. De repente, se você começa a cooperar mais em casa, os pais começam até a querer ajudar, né? Tem mais vontade nessa hora de querer ajudar, né? Você pode fazer o trabalho desde casa, né? Quer dizer, a cooperação é muito importante. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Profissão Sucesso está de volta e eu tenho uma dica muito especial. Olha, você terminou o ensino médio, está com dúvidas sobre qual faculdade escolher? Que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso, para continuar falando sobre educação financeira. Eu quero saber se os nossos alunos aqui têm mais alguma pergunta. Você tem pergunta, Amanda? Eu gostaria de saber, quando o jovem quer muito ganhar seu próprio dinheiro e os pais não deixam, o que fazer em relação a isso? E aí, quem começa respondendo? Ganhar tem algumas limitações, né, na legislação, de que nem tudo dá para você fazer, né? Mas você pode muito bem, como a dica que a gente deu aqui, né? Começa a fazer um trabalho em casa e você pode até fazer, você pode agradar os pais, sendo legal em casa, ou você pode conseguir alguma coisa fora também, trabalhando de casa, né? Que não dê uma conotação aí de um trabalho para menor. Mas hoje tem programas, inclusive, interessantes a partir dos 16 anos, né? Se os jovens quiserem. Agora, no caso de não deixar cuidar do dinheiro, o que vocês falam? Não deixar o jovem cuidar do seu próprio dinheiro. Você não sabe, os pais que não dão dinheiro, acho que é isso muitas vezes, né? Você não sabe cuidar do dinheiro, o dinheiro tem que ficar na minha mão. Eu tô aqui me intrometendo na sua pergunta, mas acho que é isso, né? Então, nesse caso aí, realmente ele não vai saber cuidar do dinheiro, porque ele não teve a oportunidade de acertar e errar enquanto é jovem para ser um adulto mais consciente. Se você não deixa o jovem aprender a cuidar, acertar e errar mesmo, como que ele pode ser um adulto mais seguro financeiramente? Eu acho que esse é um bom argumento para você usar com seus pais. Você pode usar exatamente isso. O que eu aconselho é que você comece a ler sobre educação financeira. E na internet hoje em dia vocês têm um acesso vasto de informações e converse realmente com seus pais a respeito disso. Como que, se você não me der essa oportunidade, exatamente o que a professora Patrícia está falando, se você não me der a oportunidade de me controlar hoje, ou de, por exemplo, aprender a me controlar hoje, como é que eu vou me controlar no futuro? Fala uma coisa para mim, Léo. Você, no caso, conseguiu pagar a sua faculdade também, sim, com o seu dinheiro? Sim, a minha faculdade, né, eu sou formado já em sistema de informação, então eu me formei lá em Bebedouro mesmo. E a minha faculdade eu paguei enquanto eu trabalhava. E lá, nesse período todo, eu trabalhava no comércio de Bebedouro e foi pagando, né, mensalmente lá a faculdade.
e consegui concluir com o meu próprio recurso. Aí, nesse momento, quando eu concluí a faculdade, eu arrumei um emprego na área de tecnologia e me mudei para Ribeirão em 2003. 2008, 2009. Isso. Estava com uns 23 anos, isso, não é exato. isso? Aí eu me mudei para cá, para Ribeirão, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar numa empresa de TI aqui. Aí comecei a trabalhar e tudo mais, fui sempre guardando meu dinheiro. Posteriormente não estava muito satisfeito na área da tecnologia, né? E então eu resolvi fazer engenharia civil. Hoje eu estou me graduando, estou no 3º ano. Está pagando a sua faculdade também. Estou pagando a faculdade também. Então eu estou no 3º ano da faculdade e hoje eu consigo me controlar. Esse controle sempre teve. Você tem uma quantia, por exemplo, uma porcentagem do que você ganha, que você guarda? Como é que faz? Não, eu não trabalho assim com essa questão de porcentagem. Eu consigo algum valor assim, X, aí eu vou lá e deposito. Ou guardo, ou invisto em alguma outra coisa. Eu não tenho essa regra de porcentagem mensal. Comigo, esse lado não funciona. Mas dá aquela vontade, às vezes, Léo, passar na frente da loja, ver uma roupa legal ou qualquer outra coisa e perguntar assim, eu quero ou eu preciso? Né? Porque a gente enlouquece com isso, porque a gente quer comprar tudo, não é? Muitas vezes, né? Mas a gente não precisa de tudo. Exato. E os jovens, né, querem muito, inclusive tem uma pergunta aqui do Gabriel Macedo de Orlândia, que ele fala o seguinte: quais os conselhos na hora de administrar o conflito entre viver o presente e planejar o futuro na hora de empregar o próprio dinheiro? Como é que você faz, você como jovem, conseguir vencer essa vontade de ir para a balada, de gastar o que está ali, de comprar a roupa que quer, mas conseguir mesmo assim guardar? Que técnica que você usa para isso? Olha, eu acho que vai muito da força de vontade. Se você tem um objetivo e planeja, eu acho que esse é o principal começo, assim. Se você tem que se planejar, se você está querendo comprar um carro, querendo pagar uma viagem para você fora do país, eu acho que ter sempre o objetivo e traçar uma meta, traçar como você vai chegar nesse objetivo é muito importante. Aí eu acho que a dica que eu dou, que é a fundamental, acho que seria essa, é se planejar e organizar. Aí, a partir do momento que você se planeja e vai se organizando e vai estruturando, vai, no caso, trabalhando ou ganhando a própria mesada, então vocês vão conseguindo guardar aquela quantia para conseguir o objetivo final. Acho que a partir desse momento você... Tem que ter muita persistência, né, Patrícia? Fala pra gente rapidamente isso aí, né? Ajuda o Gabriel aqui e todos nós, né? Como é que conciliar essa vontade do presente com o planejamento do futuro? Eu acho que isso é muito individual, né? Cada um realmente tem, não existe um número mágico, uma fórmula, cada um tem aquela questão dos seus objetivos, o que eu quero. Só que quando você começa a percorrer isso e consegue um pequeno ganho, consegue um pequeno objetivo conquistado, aquilo que te fortalece, né? E isso te motiva para novas conquistas. Tá. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, da Nilva Maria da Silva de Jaú. Quais os riscos que os jovens correm ao se depararem com altas quantias de dinheiro? Falta senso de empreendedorismo nessa camada? Dá para responder rapidamente pra gente, Karina? Os de repente riscos... não tem dinheiro e aparece muito dinheiro, começa a ganhar muito dinheiro. O risco é realmente gastar tudo e ficar sem nada e se descontrolar. Esse é um primeiro risco, porque você não teve um controle anteriormente. Por isso é importante os pais, ou pelo menos a própria pessoa, antes de ter o primeiro salário ou a primeira quantia exorbitante, conseguir quantias de outra forma e conseguir se controlar. É educação financeira, né? Tinha que ser uma disciplina na escola, né, gente? Desde Hoje cedo. tá, mas de pequenininho não tem, né? Já estão implementando nas escolas, isso já existe o projeto de lei e eu acho que futuramente todas as escolas vão ter educação financeira sim. Tomara, né? Tomara. Gente, vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Profissão Sucesso está de volta e hoje com dicas sobre lidar com as finanças desde cedo. E nós vamos aqui direto a uma pergunta da Mariela Magalhães, de Ribeirão Preto. Pergunta difícil dela, hein? A forma com que a matemática é ensinada hoje nas escolas influencia o suposto trauma de muitos jovens com os números? Fala pra gente, professora Karina. Eu acredito que sim. Eu acredito que a forma como é ensinada a matemática, ela acaba traumatizando
Mas os professores cada vez mais têm buscado atrair os alunos com diversas metodologias. Tomara, né, que a maioria perceba isso, né, e mude o jeito, aquele jeito antigo de dar aula muitas vezes, né, que acaba realmente assustando a gente, né. Eu estava lembrando uma coisa aqui no intervalo, que a Amanda estava falando de como conseguir, né, algum dinheiro, alguma forma. A gente dá para fazer doce em casa, não é isso? Dá para levar sanduíche pronto para a escola e vender para os colegas, entendeu? Dá para fazer artesanato, dá para fazer um monte de coisa. Dá para dar aula particular daquela matéria que você gosta, dá para fazer um monte de coisa. Quem quer trabalhar tem jeito e consegue, né? Fala pra gente, João Vitor, tem pergunta? Tem uma. Eu gostaria de saber uma dica que vocês têm para dar pra gente sobre como investir o dinheiro nesse primeiro momento. Um investimento que a gente possa levar para o futuro. E aí, aonde colocar o dinheiro que guarda? Eu acho que nesse primeiro momento um investimento com menor risco, uma poupança, por exemplo, que você pode começar com pequenas quantias e o risco é muito baixo. Isso, você fala o seguinte, pode ser R$100, pode ser R$50, o que R$50, for, vai lá no banco e guarda. Isso, mas guarda. Tá. Fala pra gente agora, Guilherme. E assim, o que fazer para evitar as principais dificuldades que nós jovens encontramos ao sermos inseridos no mercado de trabalho em relação ao dinheiro, tudo isso? Difícil, né? Dá muita coisa para responder ali, é né? uma pergunta. Você acha que a remuneração é um pouco mais baixa? O bom profissional, o estagiário que se destaca, consegue uma boa contratação. Vai muito do empenho. Viu? Depende de cada um. Depende Você de cada um. começou, vamos ter uma dica prática aqui, que é o Léo. Você começou ganhando pouquinho, né, Léo? Sim, eu trabalhava inicialmente aos sábados e ganhava, acho que R$100 por mês, assim, para trabalhar aos sábados. E guardava esse dinheiro. E guardava. Conseguia guardar E o dava dinheiro. um pouquinho para minha mãe ainda. Olha que legal, tá vendo, gente? A gente tem muito exemplo positivo na vida. E hoje o Léo paga a faculdade, mora, paga todas as suas contas, né? De sobrevivência mesmo, aluguel e tudo mais. Conseguiu comprar o carro próprio, né? E, então, isso é muito importante e depende de cada um, né? A gente está aqui no finalzinho. Mas eu queria uma dica rápida de vocês aqui. Essa coisa de porcentagem, né? Ah, eu tenho que gastar, eu tenho que guardar 10% daquilo que eu ganho. Tem uma regra, gente? Na realidade, não. O que tem, a regra inicial é anotem. Anote tudo o que você gasta para saber os seus gastos e saber os seus ganhos. Quanto a isso... Até a balinha? Até a balinha. Colocar o até a centavo balinha, onde até foi o café, dinheiro. até o chiclete, tudo. Até o estacionamento, tudo. Para ver o que pode economizar no mês Porque aí seguinte você também. vai fazer a sua escolha da porcentagem. Exato. Legal. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente ficaria aqui mais um programa conversando, não é isso? Mas nós vamos no futuro falar mais. E vocês também que vieram aqui participar do nosso programa, ok? Olha, e se você perdeu o programa de hoje ou quer rever outros temas que foram abordados aqui, então acesse profissãosucesso.com.br e assista agora em nossa TV online. Lá você também encontra muitas notícias sobre cursos, oportunidades de concursos, mercado de trabalho e muito mais. Agora, se está atrás de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de cozinha, instrutor de informática, mecânico, operador de caixa e técnico de saneamento. Em Araraquara, há vagas para analista de recursos humanos, eletricista de instalação, nutricionista, oficial de serviços gerais e técnico em enfermagem. Em Bauru, há vagas para assistente de vendas, auxiliar financeiro, estoquista, fiscal de loja e recepcionista. Em Marília, há vagas para açougueiro, auxiliar de dentista, empregada doméstica, repositor de mercadorias e técnico em eletrônica. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. Além do programa e do site, nós estamos preparados para consultorias em empresas e também palestras. Falamos de motivação, liderança, geração Y e até sobre os pecados no trabalho. É isso mesmo, avareza, gula, luxúria, inveja, ira, preguiça e soberba podem afetar muito o ambiente de trabalho e os resultados das empresas. Para nos contratar, acesse o nosso site e envie um e-mail para a gente. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta. Quem der a resposta certa e mais rápido, ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Hoje, os nossos entrevistados falaram de como lidar com dinheiro, né? Então, responda. Olha, foi agora no finalzinho, hein? Uma última pergunta aqui. Qual que é a dica principal para você começar a aprender
a lidar com o seu dinheiro? Fazer o que todos os dias? Ok? Não perca tempo. Acesse agora o profissãosucesso.com.br, dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E quando estiver navegando, não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. Gostaria também de parabenizar as cidades de Bebedouro, Santa Cruz da Conceição e Santa Cruz das Palmeiras pelo aniversário comemorado ontem. Felicidades e sucesso a todos. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.